Olá, meu nome é Tayane Alves Bernardino e eu estou apresentando um seminário sobre competências, à luz do livro Como Aprender e Ensinar Competências, de Zabala e Arnal. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre competências. Segundo Zabala e Arnal, a introdução do conceito de competências no ensino obrigatório pode ser uma oportunidade para aprofundar um processo de mudança que se forjou no final do século XIX. Dessa forma, partindo dessa visão e somente dela, entendemos que a introdução das competências na escola pode representar uma contribuição substancial para uma melhoria geral do ensino. O uso do termo competências é uma consequência da necessidade de superar o ensino que, em geral, reduziu-se a uma aprendizagem memorizada de acontecimentos, dificultando que se enxergue uma aplicabilidade na vida real. O uso do termo competente, apesar do termo ter surgido no âmbito empresarial, não demorou para ser utilizado no sistema escolar. Inclusive, tenta-se identificar as competências básicas do ensino. As avaliações com base no domínio de competências são realizadas, as universidades são elaborados estudos com base em competências e os currículos oficiais de muitos países estão sendo reescritos em função de competências. O termo competência surge como resposta às limitações do ensino tradicional. Tradicionalmente, a etapa da educação infantil é vista como meio de preparação para o ensino fundamental, por sua vez tem como objetivo preparar para o ensino médio e essa finalmente é um instrumento para a superação das provas de vestibular. O ensino tradicional, ele te leva a só ir subindo etapas de ensino como se fosse uma escada que você está subindo. E aqui, como dizemos no segundo tópico, o sujeito que não alcança a próxima etapa é visto como fracassado. Inclusive, existe o termo muito comum que é ter sucesso na vida. O que é ser alguém na vida? Ser alguém na vida significa você ter sua faculdade, ter um bom emprego, ganhar bem. E essas coisas vêm desse intuito da educação tradicional de que você só é sucedido se você for superando etapas essas que são bem sedimentadas, como se cada conteúdo exclusivo, somente ele, deve ser aprendido de forma exclusiva, sem nenhum outro olhar, como se não tivesse outras aplicabilidades. O resultado é um sistema escolar que, ao fim, forma nas capacidades para poder responder de modo eficaz a algumas provas ou exames consistentes na reprodução por escrito de alguns conhecimentos e alguns procedimentos, os quais se transformaram em rotineiros. Ou seja, a escola se reduziu a uma simples corrente de transmissão das necessidades do caminho em direção à universidade. Ou seja, a escola é só um preparatório para a universidade, não para a vida. Competências e transformação do sistema escolar. Os níveis de exigências que devem ser introduzidos no ensino por competências são 3. A conversão para competências de conteúdos tradicionais, basicamente de caráter acadêmico, a necessidade de formação profissionalizante e a decisão de um ensino orientado à formação integral das pessoas. Ou seja, um desenvolvimento pessoal, interpessoal, social e profissional, que divide em 3 tópicos. No caso da conversão das competências dos conteúdos tradicionais, não existem mudanças nos conteúdos. Interessa que o aluno saiba utilizar os conhecimentos das matérias convencionais em contextos variados. Ou seja, que ele pegue o conteúdo, entenda e projete ele para outros conteúdos, se misture, que haja uma relação entre eles, que ele entenda que os conteúdos não existem separados.
O segundo provém da necessidade de formação profissionalizadora. Nesse caso, os conteúdos acadêmicos convencionais não são suficientes, pois não incluem muitos dos conhecimentos e das habilidades da maioria das profissões. Nesse nível, devemos acrescentar a introdução de alguns conteúdos, os quais não provêm de disciplinas tradicionais. Ou seja, há a necessidade de alguns conteúdos voltados especificamente para o trabalho, para determinadas situações de trabalho, de profissão, porque nem todo mundo sai da escola direto para a faculdade. Felizmente, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer e nem todo mundo consegue. Então, em geral, os alunos não estão preparados para o mercado de trabalho no momento que se formam. E o nível mais alto de exigência para o sistema escolar corresponde ao ensino que orienta suas finalidades em direção à formação integral das pessoas. Isto implica nos pilares do saber, saber fazer, saber ser e saber conviver. Que não é apenas o saber ser e o saber fazer e o saber que são requeridos no ensino tradicional. Ensinar competência significa partir de situações e problemas reais. Ensinar competência significa utilizar formas de ensino consistentes para responder a situações, conflitos e problemas próximos da realidade, em um complexo processo de construção pessoal, com exercitações de progressiva dificuldade e ajudas contingentes, conforme as características diferenciais dos alunos. Educa-se com a finalidade que não é imediata, mas que tem o propósito de que o que agora é ensinado e aprendido em contexto escolar possa ser utilizado no momento certo, na realidade, na ocasião em que esses conhecimentos, habilidades ou atitudes aprendidas se façam necessárias. Eu coloquei 2 memes que eu vou comentar sobre eles. Ao propormos o ensino de competências, o que estamos tentando é facilitar a capacidade de transferir aprendizagens a situações próximas à realidade. Aquilo que será ensinado não será um conjunto de conteúdos organizados de forma lógica de disciplinas acadêmicas, mas sim que a sua seleção, apresentação e organização se realizarão conforme a potencialidade de responder às situações ou necessidades reais. As características essenciais do ensino de competências são sua relevância, a complexidade da situação por qual devem ser utilizadas, seu caráter procedimental e o fato de estarem constituídas por uma combinação integrada de componentes que são aprendidos a partir de sua funcionalidade. Como eu falei, eu inseri 2 memes nesse slide que eu acho que demonstram muito bem o que está sendo falado. Esse primeiro meme, que a autora diz o que a escola deveria ensinar: declarar o imposto de renda, escritura de apartamento, educação financeira, costura, culinária, elétrica, o que a escola ensina, básica. Isso vem bastante do fato que o aluno, ele sabe fazer porcentagem, ele sabe fazer juros, ele sabe fazer detalhes, ele sabe fazer proporção entre triângulos, ele sabe o que é congruência, mas ele não entende como é que isso se integra ao cotidiano dele. Ele sabe porcentagem, ele pode muito bem declarar um imposto de renda, fazer uma escritura talvez não, mas ele saberia ler o contrato entendendo o que está sendo lido, porque ele aprende interpretação, ele entendeu o que está sendo falado lá. Uma educação financeira que atualmente é obrigatória no ensino. Enfim, todos esses quesitos, eles são ensinados não diretamente, costura não, mas a culinária,
a seguir uma receita, você é ensinado na escola a proporção. Se a receita te dá uma coisa, você sabe como usar a proporção para você adequar a quantidade de ingredientes que você tem. Só que os alunos não veem como o que eles aprendem dentro da sala, na verdade, se mostra no dia a dia. Eles não conseguem entender sua aplicabilidade. E o segundo meme, que também ficou muito famoso, foi que uma pessoa diz: quando vou usar a vírgula, eu falo a frase mentalmente. Quando paro para respirar, é aí que entra a vírgula. E o cara responde: eu também faço assim. Eu tenho asma. Isso também vem da base de que, como as escolas são atualmente preparatórios para o ensino superior, as pessoas se apegam a macetes e técnicas que não são acadêmicas, não são comprovadas, são decorebas, são formas de memorizar e aplicar que nem sempre estão corretas, como o caso desse meme, que é perfeito para essa situação. As pessoas memorizam, não aprendem as regras, elas só memorizam e aplicam o que foi memorizado, porque alguém algum dia deu a dica de que a vírgula fica onde você pararia para respirar. E eu achei muito interessante essa resposta. Acho que esses dois memes explicitam de forma concreta o que está sendo falado. Critérios para ensinar competências. Como eu falei no outro slide, os critérios para ensinar competências são a relevância, a complexidade da situação, o caráter procedimental e estar constituído por componentes de tipologia diferenciada. Vamos ao primeiro. Relevância. Para obter o profundo grau de relevância necessário na aprendizagem das competências, o ensino deve nos permitir determinar os conhecimentos prévios de cada aluno. Os conteúdos devem ser propostos de forma que sejam significativos e funcionais para os alunos. Permitir entender sua adequação ao nível de desenvolvimento de cada um deles. Promover a atividade mental do aluno necessária para estabelecer relações entre os novos conteúdos e as competências prévias que sejam motivadoras em relação à aprendizagem de novos conteúdos. A complexidade da situação é o segundo. Deve-se aprender a agir na complexidade, ou seja, saber responder a problemas e situações dos quais nunca na vida real serão apresentadas de formas simples. Ser capaz de reconhecer quais os instrumentos conceituais, quais as técnicas e quais as atitudes são necessárias para ser eficiente e saber aplicá-los corretamente em cada ocasião. No caso, é interpretar os conteúdos, não apenas o problema, mas também os conteúdos, de modo que você saiba onde você pode e onde você não pode usar eles na vida real. Terceiro, caráter procedimental. Qualquer ação competente é um procedimento de procedimentos. As atividades devem partir de situações significativas e funcionais. Deve contemplar atividades que incluam os modelos que mostrem todo o processo de desenvolvimento do conteúdo da aprendizagem. É necessário que a ordem de atividade que seja um processo gradual. Além de que devem existir as atividades com ajudas de diferentes graus e práticas guiadas e atividades de trabalho independente. Quarto, estar constituídos por componentes de tipologia diferenciada. Para aplicar o esquema de atuação, é necessário ter aprendido de forma parcial e integrada seus componentes. Assim, para os conteúdos factuais, a chave será utilizar exercícios de repetição e, dependendo da quantidade e da complexidade,
utilizar organizações significativas e associações, tanto entre novos conhecimentos quanto entre os conhecimentos prévios e os novos. Para os conceitos e princípios, serão exigidos que os alunos compreendam seu significado. Finalmente, para ensinar as atitudes, os professores deverão se converter em um modelo coerente para os alunos. Tudo isso relacionado à reflexão e os compromissos para com o cumprimento das normas estabelecidas. E aqui eu usei 2 imagens de exemplos que eles usaram no livro, que é um jogo de futebol. Um treinador ele não ensina a situação real, ele ensina o que fazer numa situação real. Por exemplo, num jogo ele ensina as táticas, como estamos vendo na imagem de cima, como os jogadores vão se posicionar em relação aos outros jogadores e como eles vão fazer a defesa ou furar o bloqueio e o ataque, etc. E segundo tem um treinador explicando, porque é um ótimo exemplo. O treinador não vai dizer o jogador da outro time vai parar aqui. Ele vai dizer, se os jogadores do outro time estiverem nessa posição, como vocês podem fazer? Vocês podem atacar, no caso, como se os jogadores fossem um problema do outro time e os jogadores do seu time fossem atacar o problema da forma mais inteligente. Por isso eles ensaiam jogadas, de forma que organizem as estratégias e saibam o que fazer na hora. Um conhecimento conteudista, eu diria, do jogador de futebol é ele chutar no gol. Agora, um conhecimento estratégico que vem de um estudo e de uma prática, de um treinamento baseado em uma situação real, é ele saber que no ângulo que ele está, ele não consegue chutar para o gol e ele tem que passar para um outro que está livre, por exemplo. As estratégias de treinamento em muitos esportes de equipe podem ser úteis para compreender as ideias gerais sobre como deve ser o ensino de competências e o papel delas no esquema de atuação. Para dominar os esquemas de atuação, não tem somente que se exercitar em todo o esquema, como também simultaneamente ter aprendido as diferentes ações e os componentes que os constituem, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes inerentes e saber deter a bola com precisão e avançar com ela e prever as investidas dos jogadores adversários e cruzar a bola. Avaliar competências é avaliar processos na resolução de situações problemáticas. Conhecer o nível de domínio que os alunos adquiriram de uma competência é uma tarefa bastante complexa, pois implica partir de situações problemas, as quais simulem contextos reais, e dispor dos meios de avaliação específicos para cada um dos componentes da competência. Dado que a competência se define como a resposta eficiente diante de uma situação real, quando projetamos um ensino baseado em objetivos educacionais os quais pretendem a formação em competências, estamos fazendo um exercício de prospecção, pensar nos problemas que a vida vai apresentar para os alunos no futuro e formá-los com a intenção de que sejam capazes de responder da forma mais eficaz possível. O processo avaliativo das competências consistirá em utilizar os meios possíveis que permitam reconhecer se os esquemas de atuação que os alunos aprenderam podem ser úteis para superar situações reais em contextos também reais.
apesar de não coincidirem com a situação que terá que enfrentar em um futuro não muito distante. O objetivo deve ser avaliar de modo que se averigue o grau de aprendizagem adquirindo em cada um dos diferentes conteúdos de aprendizagem para ajudar os alunos a melhorarem o domínio de uma determinada competência, sendo, portanto, necessário conhecer quais são as dificuldades com vistas a estabelecer as estratégias de aprendizagem mais apropriadas para chegar a superá-las. A característica diferencial das atividades de avaliação das competências consiste em que todas elas são parte de um conjunto bem definido de ações para a intervenção ou para a resolução das questões que uma situação-problema apresenta próxima à realidade. Pretende-se com isso que os alunos sejam competentes para agir diante de realidades, integrar seu conhecimento, habilidade ou atitude e, portanto, que possibilite sua utilização em outros contextos. E para finalizar, irei falar sobre uma síntese de avaliação de competências. A competência é um construto complexo, o qual representa a utilização de processos de avaliação, que também são complexos. Para poder avaliar competências, é necessário ter dados fidedignos, dados reais, dados fiéis à realidade, sobre o nível de aprendizagem de cada aluno em relação à competência em questão. Dado que as competências são construídas por um ou mais conteúdos de cada um dos três componentes básicos, que são os conteúdos de aprendizagem conceituais, procedimentais e atitudinais, é necessário identificar os indicadores de obtenção para cada um deles, mais integrados ou que se possam integrar na competência correspondente. Ou seja, não deixá-los soltos, não ensinar os conteúdos de forma solta, mas de forma que eles se conectem para que os alunos também percebam conexão entre eles. Como, por exemplo, ensinar porcentagem após ensinar proporção. Que os alunos podem entender como é que isso se relaciona e como eles podem utilizar no dia a dia. Eu também já li em outros materiais além desse que exemplos e atividades mais reais, que nem está sendo definido nesse texto, eles devem ser também próximos do dia a dia dos alunos. Por exemplo, quando estiver falando de proporção, usar uma receita de culinária e tentar adaptar ela para algumas outras medidas, tentar fazer o aluno perceber. Isso também é ótimo para o aluno perceber o que fazer numa situação real, numa situação problema. Teve um exercício que era dado uma receita e pedia para fazer repetir essa receita, mas para uma quantidade menor de pessoas. E conforme os alunos faziam os cálculos normalmente, chegava à conclusão que tinha que se usar 7,5 ovos. Mas como ele usaria 7,5 ovos? Não tem como você usar meio ovo na vida real. Então o aluno tinha que entender se ele deveria usar mais, menos, se ele deveria usar um ovo grande, um ovo pequeno. Isso trazia mais para uma situação real. E o terceiro, o meio para conhecer o grau de aprendizagem de uma competência será a intervenção do aluno ante uma situação-problema que seja reflexo, o mais aproximado possível, das situações reais. Avaliar competências sempre significa avaliar sua aplicação em situações reais e em contextos reais também.
Um exemplo que eles trazem da avaliação das competências no livro é interpretar um texto técnico de divulgação, artigo jornalístico, sendo capaz de representar graficamente essas informações conceituais e de dados sobre a realidade socioeconômica e expressar uma opinião por meio de argumentos válidos. Só aí vemos que existem vários conteúdos de várias disciplinas sendo cobrados nesse exato exercício. Tem matemática, tem interpretação de texto, tem história para você fazer uma alusão com a realidade socioeconômica, e os indicadores de obtenção. Extrair informação numérica precisa do contexto de um artigo jornalístico, expressar os dados extraídos diferentes em tipo de gráfico, de barra, de círculo, proporcional. Existem várias formas de gráfico. O aluno não está preso a um só. É expressar a ideia sintética e interpretação dos dados. Ele entender o que ele está lendo, não encarar também não encarar a situação-problema como um exercício, mas sim como parte do cotidiano, e realmente entender o que está sendo lido, refletir sobre isso e distinguir a informação e a opinião, porque obviamente ele vai ter uma opinião sobre, a partir do momento que ele verdadeiramente compreende, e vai ter que expressar essa opinião dele com argumentos. E isso também engloba um pouco de redação, que ele vai ter que escrever e explicar sobre os argumentos dele, do porquê que ele concorda, do porquê que ele discorda, e o que ele entendeu sobre, o que ele refletiu sobre, e integra muito mais do que só uma disciplina ou uma competência, um conteúdo. Integra vários fatores e vários ensinamentos que vêm da escola ou virão da escola e são aplicados no dia a dia, porque ele vai utilizar essas coisas. Ele vai ler um texto de manhã, num jornal, ou ver um jornal e interpretar o que está sendo passado. Inclusive, essas competências são boas para entender e diminuir as fake news que atualmente estão reinando. Porque um aluno que entendeu bem o que é interpretar um texto, não apenas um texto literário, de narrativa, ou um texto jornalístico que foi dado para ele aprender até a prova, não. Se o aluno entendeu realmente, não decorou, mas realmente entendeu como se interpretar um texto, como entendeu o que o autor ou autora está tentando passar, ele vai pegar uma fake news que com certeza vai chegar a ele, porque dados mostram que as fake news têm um alcance extremamente alto, e ele vai interpretar aquilo, ele vai ver incoerência nos números, incoerência nos fatos, nos argumentos, na fake news inteira. Então ele vai conseguir entender que aquilo é uma fake news e não vai repassar. Isso é só um dos exemplos de como a integração dos conteúdos por competências pode beneficiar a educação em geral. E eu termino aqui. Muito obrigada.